que é a coisa que eu mais gostaria na minha vida, de ter a certeza que Deus existe como as pessoas têm. O cara que tem a fé, ele vai ver aquilo como uma prova e eu sempre vou achar uma explicação científica. Fato de algo ser explicado cientificamente não quer dizer que Deus não exista. Você já imaginou um cientista reconhecendo, ao vivo, que deseja ter certeza da existência de Deus? Pois foi exatamente o que aconteceu em um podcast esta semana. E a resposta do pastor Tassos Licurgo deixou o estúdio em silêncio e o coração do cientista profundamente tocado. Durante uma participação no canal Tubarão da Bolsa, o pastor Tassos Licurgo teve uma conversa intensa e respeitosa com o engenheiro Léo, doutor em sua área e conhecido por seu raciocínio científico. Entre as diversas reflexões geradas em uma conversa duradoura, um importante diálogo foi gerado a partir do esclarecimento de uma afirmação facilmente dada por um cientista. O fato de se explicar algo cientificamente logo mostra que não é sobre o divino. Com calma e clareza, o pastor explicou que a ciência não anula a existência de Deus. E com isso dito, o pastor encontrou uma porta aberta para se falar mais sobre a soberania de Deus e como ele respeita o homem em suas decisões, mas espera que ele se renda. O pastor então convidou o engenheiro a fazer essa rendição em um momento épico do podcast. Eu falo que muitas... Eu não tenho nenhuma objeção. Não, só falo que algumas questões, Não, né? quando eu leio a Bíblia, eu concordo com tudo, tá? Eu só não consigo, e gostaria de ter, minha conduta ela é cristã, eu me considero cristão, eu não consigo ter a certeza, que é a coisa que eu mais gostaria na minha vida, de ter a certeza que Deus existe como as pessoas têm. E eu me questiono muito, eu tenho amigos muito religiosos que eu volta e meia eu converso com eles. E eles, por exemplo, me dão explicações, é que não adianta, eu já falei isso, eu sempre questiono, eu não consigo, eu falei, é minha maldição, qualquer coisa que se colocar, o cara que tem a fé, ele vai ver aquilo como uma prova e eu sempre vou achar uma explicação científica. Então, um caso, por exemplo, que eu já falei, algumas vezes na minha vida, inclusive quando meu pai faleceu, eu falei, vou deixar na mão de Deus, tá? Falei, vou deixar. E às vezes que eu fiz isso, vou deixar na mão de Deus, eu me ferrei. Deu errado. E aí eu falei isso com meu amigo. Falei, pô, mas por que não dá certo pra mim? Aí ele falou assim pra mim, falou, pô, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele falou assim, então Deus já te deu um cérebro que as outras pessoas não têm, um corpo físico perfeito, você não tem nenhum problema de saúde, graças a Deus e tal, e você ainda quer que Deus faça as coisas por você. Ele já te deu uma condição de você fazer. Então eu entendo, do ponto de vista de narrativa, tá perfeito, mas nunca me convence, você entendeu? Porque eu falo, realmente me parece uma narrativa muito inteligente, você entendeu? Mas é uma narrativa. São duas situações aí muito importantes que nós temos de pontuar, né? A primeira é que o fato de algo ser explicado cientificamente não quer dizer que Deus não existe. Claro, não, sem só, dúvida. Não, aliás, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso, Sim. Porque pessoas acham que por acharem uma explicação científica, Deus não existe. Não, isso não faz nenhum sentido pra Então, mim. pronto, deixar bastante claro Sim. que, aliás, só é explicável cientificamente porque o mundo é inteligível. Sim. E essa inteligibilidade aponta para uma organização inteligente e, portanto, para um Deus inteligente que organizou inteligentemente o mundo. E segundo, eu lhe digo, sabe, a vida é dura mesmo. Nós passamos por situações difíceis. E às vezes nós não entendemos. Eu e minha esposa, por exemplo, passamos pela situação de uma morte de uma filha. Nossa. É uma situação muito pesada. Pior que a morte de um pai ou de uma mãe. Inverte a ordem natural das coisas. Sim. Mas nós entendemos ali que naquele momento Deus estava conosco, caminhando conosco, nos sustentando. Porque este mundo aqui, professor Leonardo, não é um mundo que Deus quis, embora ele permita. Este é um mundo decorrente da escolha da humanidade de trazer para si o controle da moralidade do mundo. Esse mundo não é um mundo que Deus quis. Então, a proposta que Deus diz é o seguinte: entregue sua vida ao Senhor, que você será transformado de dentro para fora e a partir daí Deus passará, de fato, a lhe direcionar, passará a lhe dar um entendimento, passará a lhe dar a sensação de uma missão e de um propósito na vida. Se o senhor me perguntar, antes da minha conversão, eu não era uma pessoa assim que eu até tinha uma espécie de, dizia assim, né? Porque eu via as pessoas se convertendo com testemunhos maravilhosos. Eu era assassino, aí me converti, eu era drogado, a vida radicalizou, né? Eu dizia, meu Deus, eu queria ter um testemunho assim, né? Mas eu não tive um testemunho assim em minha vida, assim, mas quando eu olhei, eu disse, meu Deus, minha vida hoje tem
propósito. Sim. A conversão encheu minha vida de sentido. Então o que eu sugiro é assim, que verdadeiramente o Senhor me permita essa sugestão, que verdadeiramente diga assim, Senhor, como o Senhor faz? Mas coloque-se diante de Deus, Senhor, se o Senhor existe, se mostre mais poderosamente para mim. Eu estou com o coração aberto, estou com o coração rendido. Se o Senhor existe, se mostre para mim. E no momento que Deus se mostrar para o Senhor, isso é uma garantia que eu digo que Ele vai se mostrar, porque está nas Escrituras. Eu sei da vontade dEle, porque está nas Escrituras. O Senhor entregue sua vida a Ele. Senhor, minha vida é tua, eu me rendo. Com tudo que eu sei, tudo que eu posso, com toda a força do meu braço, eu não dou conta da minha família, não dou conta da minha existência, eu não dou conta das coisas que eu preciso dar conta. Eu entrego minha vida ao Senhor. Deixe Deus agir poderosamente. Eu tenho a mais plena convicção que uma pessoa do seu calibre intelectual, da sua inteligência, será usado poderosamente para atingir outras pessoas. Como já é, mas será usado pelo Senhor, com um poder muito maior para levar o direcionamento. Então faça isso genuinamente. E eu posso lhe garantir, esse seu perfil é o perfil mais importante que tem. Porque sabe por quê? Porque cada centímetro de avanço que o Senhor tem para mais perto do Senhor é genuíno, é sincero, é verdadeiro. Eu digo assim, né? Eu fui o convertido mais duro do sertão do Nordeste, né? Aí que o Senhor vai ser o convertido mais duro aqui de São Paulo. Né? Então faça isso. Olha, Deus nos quer perto dele. É uma realidade tangível, é uma realidade verdadeira. Nos faz ver as coisas de outra maneira, nos faz sair desse mundo muito pequeno que tem, né? Uma pequenez muito grande no mundo, de embates, de coisas pequenas. Nós passamos a ver uma nova perspectiva. Eu oro mesmo ao Senhor que Ele se revele poderosamente, sabe? Ele vai fazer isso. Eu quero aprender muito com suas ministrações diante do Senhor, porque Deus pega assim, Deus faz isso. Tem grandes pessoas que passaram. Eu era assim também, né? Eu fiz minha formação intelectual em ceticismo, na área lógica, em toda essa área aí, mas chegou um momento que eu tive de me render. Conversão é rendição. É rendição. Se o Senhor estiver achando que é preciso algo mais para dar sentido às coisas e levar as coisas adiante da forma que elas têm que ser levadas, renda-se perante o Senhor. Porque Deus, Ele não ocupa o lugar que nós queremos ocupar. Se nós quisermos estar na direção e no centro da nossa própria vida, Deus vai respeitar isso. Mas no momento que nós dizemos, Senhor, eu não posso, eu me rendo, eu não tenho a capacidade, de dar sentido a essa existência. Senhor, o espaço é todo teu. Venha e ocupe a minha vida. Não precisa de ser uma oração sofisticada, não precisa ser uma oração em hebraico, em grego, nem em outra língua qualquer. Basta ser oração sincera, como foi a do ladrão. Senhor, lembra-te de mim. Isso vai acontecer, o Senhor vai ver como vai radicalizar, viu? O seu testemunho, o Senhor falou que eu falei algumas coisas bem agressivas ao Senhor, eu vou falar só uma. Não, de jeito nenhum. Mas eu quero falar uma agora. O Senhor falou verdades, agressiva nenhuma. Então, eu queria falar só uma agora, certo? Aí um favor que eu lhe peço, o senhor pode atender ou não. Mas, por favor, nunca mais diga. É um pedido. O senhor pode atender ou não. Eu estou tomando a liberdade aqui. Não sei se o senhor permite, que é o dono do podcast. Pode, à vontade. Eu lhe peço um pedido. Nunca mais diga que é uma maldição questionar. É tudo o que o Senhor quer. Tudo o que o Senhor quer é questionamento sincero, questionamento honesto, coração verdadeiro, falta de hipocrisia, sinceridade diante do Senhor. É tudo o que Deus quer. Deus quer pessoas sinceras, honestas, que buscam, investigam, questionam. É isso que o Senhor quer. Ainda mais questionamentos honestos, como são esses, honestos. Deus vai se revelar poderosamente. Eu estou aqui, estou assim, animado pelo que eu vou ver. Ô, glória, hein? Eu vou ver. Se Deus quiser. Vai ver. O Senhor vai ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai ver quantas pessoas vão ser poderosamente atingidas por sua vida. Quantas pessoas vão ser transformadas por sua vida, radicalmente transformadas. Uma pessoa com suas capacidades e condições de articulação de conceitos e ideias vai ser poderosamente usada para o Senhor. Não para que o Senhor cresça, mas para que Deus cresça. Deus cresça, Jesus cresça por meio do que Ele vai fazer em nossa vida. Viu? Que Deus abençoe, viu? Poderosamente. Quando Deus cresce, todo mundo cresce. Deus é tão assim, professor. Jesus é tão assim que Ele diz assim, né? Que Ele se enalteça e nós não por Ele. E Deus não carece de nada, mas para nos proteger daquilo que o Senhor mesmo falou.
quando nós nos achamos muita coisa, nós estamos no precipício, Sim. na iminência da queda, mas como nós entendemos que tudo é o Senhor, nós somos apenas instrumento na mão dele, tudo se transforma.